Boa noite a todos. Estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13, onde sempre estará aqui um convidado para contar a história do seu clube. Hoje estamos aqui com a presença de Jeb Marques. Seja bem-vindo, Jeb. Olá, João Paulo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você nessa tarde, final de tarde. Então, para começar aí, Jeb, eu gostaria que você contasse a sua história e como você começou a torcer para o Atlético Paranaense. Olha, João, foi uma história inusitada. Eu saí daqui de Correia Pinto com 14 anos para ir embora para Curitiba. E na época eu estava começando a fazer escolinha de futebol aqui. E aconteceu que meu avô faleceu no ano de 2000, setembro de 2000. Eu tinha acabado de fazer 14 anos, então a gente foi em dezembro para Curitiba passear na casa dos parentes e dar uma arejada na mente, né? Daí a irmã da minha mãe morava lá. Chegando lá, nós estávamos de férias escolares aqui em Correia Pinto, a minha tia trabalhava, surgiu uma vaga de serviço lá e convidou a mãe para trabalhar durante as férias. Sim. Então a minha mãe começou a trabalhar com a minha tia lá num restaurante, com o meu primo também, o Kleber, que você conhece. Sim. Né? Eles arrumaram minha mãe lá, minha mãe trabalhou e foi gostando, ficou até fevereiro, e na hora de vir embora, os patrões não queriam deixar ela voltar e proposta, e fique, a senhora é conhecida aí, trabalha bem e tal. E havia uma preocupação, porque a cidade é muito grande pra gente, Sim. e nós só tínhamos ido pra lá em questão de doença, que o meu avô daí ficava pra lá e pra cá na época. Mas começou por aí, e acabou que a minha mãe acabou ficando, me transferimos da escola pra lá, eu comecei a fazer a 8ª série lá, e na época. E até para buscar a mudança, nós tivemos que alguém daqui encaminhou e encarregou pra gente, porque daí a mãe continuou trabalhando direto. Sim. Meus boletins escolar foi daqui para lá também. Sim. Matrícula, tudo, já nem voltei. Fui para passear e acabei ficando lá. Deixei um monte de coisa aqui na época, não pude separar nada para levar. Quando eu vi, eu tava morando em Curitiba. Aí começou o colégio, do colégio já, no primeiro mês de aula, já começou o estado do Paraná, estado diferente, campeonato na época lá, em vez de ser moleque bom de bola, era o piá bom de bola, né? E já tinha no início do ano, e já logo escalaram a turma dos colégios, e eu já fui selecionado ali. E dali já, vamos pra minha escolinha, outros, eu tinha uma escolinha lá no bairro tal, outros eu tinha uma escolinha não sei aonde, e tinha na época a escolinha do Londrina, bem pertinho da minha casa, onde eu tava morando lá, onde o Kleber mora. Sim. Aí eu falei com a minha mãe, na época tinha que pagar R$25 de ajuda a gente ajudava o clube, mas o clube depois dava... o clube dava um retorno depois excepcional. A gente ficava... O que acontecia? Saía da escola, podia ir direto para lá, para a escolinha, e ficava lá, como se fosse... Eu brinco que era uma creche. Assim. A mãe passava 10 horas da noite buscar, sabe? A gente treinava, brincava e ficava lá, tinha videogame, era legal, era bem legal, na verdade. Sim. Mas era uma maneira que a minha mãe encontrou, tipo assim, melhor do que deixar até na creche ou sozinho, Sim. Eu ficava jogando lá. E, então, para resumir para vocês, R$25 nos anos 2000, Deus o livre, era um valor que era quase uma diária dela, que foi o que seduziu ela para ir embora, pense. Sim. Mas era o que a gente... saía bem mais em conta, porque eu saía da escola direto para lá, de lá ela me pegava de noite quando voltava lá no restaurante. E ali fomos indo, e fomos ali, o que era para ser só uma brincadeira e tudo, começou a surgir oportunidades. Na ocasião, fiz vários testes ali no Paraná Clube, passei. Aí, quando era para fazer o teste no Coritiba, eu brinco que o destino é engraçado. Isso foi em 2001, né? Estamos falando de 2001. Se vocês for puxar no Google aí, teve um jogo da seleção brasileira contra o Panamá. E o jogo ia ser na Arena da Baixada. Sim. E até então eu não tinha ido nenhum jogo, nenhum estádio. Nem Couto Pereira, nem Arena da Baixada, nem no Pinheirão, nada, nenhum dos três. Paraná na época até que era um time meio bonzinho ainda, brigava na elite. Era muito falado lá. Nos colégios eles perguntavam, você é atlético? Você é coxa? Eu digo, eu não sei o que vocês estão falando, cara. Eu tô por fora. Até nem lembro. Eu lembro um pouco, quando eu era pequeno, eu gostava, torcia pro Palmeiras. Porque em 99 eu li o Filipão brigava nas cabeças com a Libertadores, lembra? Sim. E eu saí daqui em 2000, então... Pra mim eu era palmeirense, sabe? Principalmente lá, eu vou escolher um time mais forte aqui pra dizer que eu sou, né? Mas eu não era muito ligado num clube só assim. Meus pais são evangélicos até hoje. Sim. Eu, pra começar, nessa época não tinha TV em casa. Eu assistia os jogos na casa dos amigos, sabe assim? Então eu não era muito ligado a times, eu era ligado aqui, eu vivia no centro, eu fugia de casa pra ir pro centro ver na casa jogar bola. Sim.
né? Ver aquela pesada ali, o Ratinho jogando bola, aquela turma que dava o show aí. Sim. Eu fugia pra ir assistir, eu ia nos campinhos assistir. Sim. Mas na TV eu era menos ligado. Sim. Resumindo pra ti, antes de eu fazer o teste no Coxa, saiu lá as notícias que a seleção ia jogar, o Filipão, o Ronaldinho, a turma, tudo ia estar em Curitiba. Aí começou eu e o Kleber. O Kleber tinha uma motinha, uma bis na época. Fomos ao CT do Caju, subir em cima de uns pedaços de árvore lá em Muro pra assistir a seleção jogar, nos treinos. Sim. E aí começou ali, pô, mas o que é aqui? Não, aqui é o centro de treinamento do Atlético, porque o Atlético, e ele é atleticano, Sim. o Kleber já era atleticano, Sim. já fazia uns 5 anos que eu morava lá. Aham. Porque o Atlético, porque eu não sei o quê, porque é massa, o furacão, não, beleza. Digo, mas nós temos que subir muro aí pra assistir o treino dos caras. Não, senão daí lá eles não deixam e tal. Mas quando a gente subiu assim, cara, isso em 2000. Sim. Coisa mais linda, aqueles campos assim, tudo, uns prédios, uma barra, né, cara, o centro de treinamento. Eles vamos lá no campo do Atlético, eles estão treinando, eu imaginei que nós íamos no campão do São João ali, que era o máximo que eu conhecia, né? Sim. Ou em Lages, né? Sim. Aí eu já digo, nossa, que é legal, cara. Daí tá, resumindo pra ti, antes de conhecer bem o CT, eu só conheci ele por cima do muro lá. Sim. Chegou o dia do jogo. Fomos a família inteira pro estádio. Meus tios, o Miguel, que morava aqui atrás de vocês aqui, tia Fátima, o Kleber, a Magra, fomos a família toda. Sim. Na Arena da Baixada. Cara do céu. Quando eu entrei, ali, hoje é o setor ali, é o Buenos Aires. Quando eu entrei no setor da Buenos Aires, ali na Arena, que faz aquela curva, nunca me esqueça aqui, ó. E como era jogo de torcida, tudo na seleção, né? Você não tinha lado, né? Nós já pegamos, já vamos ficar atrás do gol, né? Bem simprão ali, né? Não, vamos ficar atrás do gol, eu quero ver os gols, né, cara? Sim. Então entramos no setor da Buenos Aires ali e fomos, cara, eu fiquei, quando eu entrei naquela coisa assim, que eu vi o gramado lá embaixo, Coisa cara. linda. Meu, cara, o coração, eu não sei te explicar, velho. A paixão, sei lá, assim, eu falei, meu, cara, o que ia ser isso, né, cara? A torcida toda, é claro, verde e amarelo, na época aquelas fogo era liberado, né, os negocinhos, cara, o fervo, jogo da seleção ainda. Digo, meu, cara, que estádio massa, que legal que é. Eu parecia uma criança, sabe? Meu tio dizia, meu, você veio lá do interior, você não viu nada ainda. Digo, não, nunca vi igual, cara. E surgiu a tua paixão pelo Não, Atlético. já começou a dar aquela paixão, entendeu? Daí, e outra, na época tinha já, era pintado, hoje é tudo cinza, né? Já tinha o negócio, o bandeirão, a Fanático, você tinha também, mesmo sendo o jogo do Brasil, tinha uma galera da Fanático lá, mas tinha os símbolos do Atlético, tinha as escritas, conhecemos teu valor e tal, né? E antes da reforma? Antes da reforma, anos 2000, né? Anos 2000 tinha o colégio positivo do lado. Hoje em dia tá bem mais... Exatamente. O gramado sintético. Pra você ter uma ideia, depois, resumindo daí tudo isso ali, ali começou a primeira vez que eu fui no estádio de verdade, né? Sim. Começou ali. Aí depois que foi pra lá, fui pra cá, eu digo, não, eu sou atleticano a partir de hoje, cara. Já comecei a ver camisa, ali mesmo já comprei a camisa, né? Tinha os vendedores ambulantes. Legal, cara. Já voltei pra casa, camisa do Atlético. Aí voltando pra você na escolinha, da escolinha pra resumir um pouco, da escolinha eu digo, não, eu quero fazer um teste no Atlético. Sim. Só que o Atlético dificilmente andava procurando jogador em escolinha. Sim. Entendeu? Você tinha que pegar teu jogador e ir lá, bater na porta. O Atlético sempre foi mais salto alto, vamos dizer assim. Na minha opinião. Né? Não é que fosse se achar mais que os outros, até porque não é tanta história que nem o Coxa, vamos analisar assim de tempo, da época principalmente, né? Mas não tinha nem brasileiro nessa época ainda. Entendeu? Mas resumindo pra ti, o meu primo, o Kleber, se um dia tiver a oportunidade de ele entrar na cidade, é legal você entrevistar ele. Meu primo trabalhava nesse restaurante, ele conhecia vários jogadores. Se tu puxar o Facebook dele hoje,